Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma live sobre a retrospectiva de 2021 e ia acrescentar bastante coisa? Então, essa live acabou não saindo porque o irmão Alex, ele adoeceu. Ele e também a esposa dele, eles ficaram gripados por causa desse surto de gripe que está tendo, né? Então essa live acabou sendo adiada. Então a gente pode fazer ela e ainda que passe assim alguns dias, vamos deixar ela com o mesmo título, a retrospectiva de 2021. Aqueles assuntos que eu prometi falar para vocês, eles vão estar de pé, nós vamos falar sobre eles ainda. E eu quero dar para os irmãos muitos conselhos de como a gente se cuidar nesse tempo aqui que a gente está vivendo. Sabe por quê? Porque agora a gente tem que aprender a deixar a nossa saúde em alta, a imunidade em alto nível. Porque muitos vírus virão. E vou falar uma coisa para vocês, se a humanidade não tivesse tão intoxicada com esses alimentos lixos, principalmente glúten, refrigerantes, comidas que fazem mal, e como se isso fosse pouco, o Wi-Fi também deixa a gente intoxicado. Se isso não fosse tudo, a gente precisaria dormir um pouco mais cedo para o organismo poder dar conta de limpar essas coisas, essas toxinas do organismo. Mas o diabo, além de intoxicar o mundo, de fazerem os homens comerem qualquer coisa, você vai no shopping, a fila daqueles lugares onde vende hambúrguer, sabe? Mr. King, McDonald's, lotado. Aí as pessoas comem batata frita, Coca-Cola, como se isso fosse normal. Algumas, além de fazerem tudo isso que eu falei, ainda fumam e bebem. Se a humanidade não tivesse nesse estado, esse vírus, eu não quero falar o nome, mas vocês sabem qual é, não teria ceifado tantas vidas. E ainda que tivesse pessoas que contraíssem esse vírus, elas iriam se recuperar de maneira mais rápida. Como se isso não fosse tudo, eu estou falando coisas aqui que eu pretendo falar na live, mas isso é sempre bom estar relembrando. Como se isso não fosse tudo, perdi o pensamento. Lembrei. Como se isso não fosse tudo, a depressão, ansiedade, só isso atacam as pessoas. Então, faz a soma de tudo isso. A pessoa come o que não pode comer, em alta quantidade, bebe o que não pode beber, em alta quantidade, o que deveria comer não come, o que deveria beber não bebe, não faz exercício físico, acrescenta sobre isso, fuma, cigarro, bebidas, noitadas, e a soma de tudo isso traz na pessoa um ciclo de ansiedade e depressão. Basta contrair um vírus e ela vai morrer. Entendeu? Esse é o quadro verdadeiro da humanidade. E a gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde. No começo é difícil, porque vai parecer tudo tão complicado. Eu tenho que me submeter a todas essas regras para ter saúde? Nossa, vou viver debaixo dessas leis, dessas regras? Não tenho liberdade? Não, pelo contrário, você vai estar livre. O ruim é você se submeter debaixo de um jugo onde o seu corpo fala, quero glúten, você vai lá e come. O seu corpo diz, eu quero beber refrigerante, você vai lá e bebe. Sabe, a gente tem que ter limites. E tem que ter conhecimento, porque graças a Deus, Ele tem levantado vários nutricionistas bons para nos ensinar essas coisas. Eu tenho aqui os meus favoritos. E o que eu vou falar para vocês não é somente teoria, porque eu nem tenho a linguagem teórica correta para passar isso para vocês, mas eu tenho a minha experiência, então eu vou passar a minha experiência. Não quer dizer que eu não sei nada sobre o assunto, eu sei alguma coisa, mas eu não tenho propriedade para falar sobre todas essas questões, porque eu não sou nutricionista, entendeu? Não significa que eu não sou um bom pesquisador,
e eu não sou um bom praticante da questão. Vou ensinar tudo que vocês podem fazer para pessoas que têm um pouco de dinheiro para investir, porque vai precisar de um pouco de dinheiro sim, e pessoas que não têm dinheiro nenhum para investir. Então, cada um vai dar o seu jeito. Eu só posso dizer uma coisa: não é o dinheiro que vai mudar a sua saúde, que vai aumentar a sua imunidade. O dinheiro vai ajudar sim, em alguns pontos, mas o que mais vai aumentar a sua imunidade, falando aqui numa linguagem mais simples, são coisas que têm a ver com disciplina. Não apenas motivação, disciplina. Se você for disciplinado e fazer o teste do que funciona para você ou não, isso é o que vai fazer toda a diferença. Você pode ter todos os suplementos do mercado, todos, 5-HTP para dormir bem, melatonina, GABA, pode tomar resveratrol, que é ótimo, mas o que? Pode tomar ômega 3, tem muita gente que não toma, não é tão barato assim, mas também não é tão caro. Você tem que negociar. Vamos supor que você tem tudo isso em casa, mas se você não dorme corretamente, se você dorme de barriga cheia, se você não bebe o tanto de água que deveria beber, tudo isso não vai adiantar nada. E se fosse para escolher entre uma coisa e outra, é bem melhor você aprender a ter disciplina e saber pôr um basta na internet à noite. É difícil, nem eu consigo manter essa regra, mas basta uma semana de teste, uma semaninha, e você vai ver como tudo isso é verdade. É disciplina com as coisas mais simples, incluindo tomar sol, beber água, fazer exercício físico de alta intensidade, como por exemplo a musculação, é um dos recursos mais poderosos que você vai fazer. A meditação tem o seu poder, é bom meditar. Você pode pesquisar aí no YouTube os recursos, os benefícios da meditação, e tem vários tipos de meditação, e você pode fazer todos. E é poderoso isso, principalmente se essa meditação envolver a palavra de Deus. Aí te traz fé e te traz esperança. Mas isso não vai entrar no lugar do exercício físico. O exercício físico, irmãos, não é algo carnal. Ele pode ser carnal, mas não é algo carnal não. Os nossos tendões, o nosso músculo precisa disso. Foi Deus quem criou o nosso corpo e os hormônios. Fazendo exercício físico, você vai beber mais água, o que vai te ajudar a dormir melhor. E só fazer o exercício físico de alta intensidade, no caso uma musculação, já vai te ajudar a dormir melhor. Você vai respirar melhor e tudo no seu corpo e na sua vida vai melhorar. Se você fizer da maneira correta e ter perseverança. No caso do homem, no caso da mulher, ela quer dar as curvas no corpo, não tem nada de pecado nisso. Perder barriga, emagrecer, não tem nada de pecado nisso. É bom, mas isso vem com o tempo, não vem de uma hora para outra. E para perder tudo isso é muito rápido. No homem é a mesma coisa, hipertrofia. Eu quero hipertrofia, só que eu não quero ficar muito gigante. E seria possível fazer isso, mas aí eu vou ter que servir muito o meu corpo e deixar o corpo de Cristo de lado. Eu quero hipertrofia, num tanto que eu acho legal para mim, mas ela não vem de uma hora para outra. Mas a hipertrofia é algo estético que vem acompanhado com os benefícios da musculação. Não precisa desanimar porque não vai ter hipertrofia. Eu não estou malhando de uma maneira onde eu tenho hipertrofia. Eu precisava me esforçar muito mais. Mas os benefícios diários que você tem com os exercícios são ótimos. Tem gente que malha só para ter saúde. Chega uma hora que você não vai crescer mais, não vai aparecer mais músculos, você vai precisar mudar ali o que você faz, mais intensidade, ou mais proteína, dormir melhor, mais força, vai precisar de sempre estar num desafio, é um desafio contínuo, nunca vai parar. Então cada um escolhe o que faz, mas seja como for, o exercício de alta intensidade é uma das melhores opções
e isso te ajuda a aumentar a imunidade. Você vai beber mais água e só pelo fato de beber mais água você já vai viver melhor. Tem algumas coisas que devem ser eliminadas da vida, outras devem ser acrescentadas, mas é por aí, tá bom? Fica aqui então o meu comentário sobre esse assunto, e a live ainda está de pé, só que a gente teve que adiar aí por um momento, tá bom? Então é isso daí, irmãos, fica um aviso aqui, mas eu nunca gosto de dar só um aviso, eu gosto de falar alguma coisa sobre o assunto. Às vezes é repetitivo, mas eu sempre tento acrescentar ou falar de uma forma diferente, tá bom? Eu vou deixar o restante para o momento da live mesmo, tá? Deus abençoe então, fiquem na paz.